Bom, hoje a gente vai ter a nossa primeira aula de artes. A gente vai revisar um pouco o conteúdo que nós já vimos para entrar em outro item, tá certo? Nós estávamos iniciando sobre propaganda na cabeça, lembra? Que vai utilizar essas propagandas e suas classificações, músicas principalmente. E aí a gente vai iniciar com o quê? Jingles, né? Que são mensagens publicitárias em forma de música com letra e melodia simples para ser memorizada facilmente. Ou seja, um jingle vai ser uma música que vai fazer a propaganda de um produto. Ela vai ser utilizada para vender algo. E esse jingle ele precisa ser muito fácil, rápido e simples de aprender e que fique na cabeça, sabe? Aquela música que não sai da nossa cabeça, escutou e não sai? Pronto, isso é um jingle, sabe? Ela vai anunciar um produto. Lembram que nós fizemos essa atividade também em sala de aula. Eu dividi vocês em grupos, vocês produziram, né? Inventaram lá um produto e criaram um jingle. Alguns criaram jingles sensacionais e mostraram à turma. Vocês fizeram jingles, fizeram propaganda de determinado produto. E o exemplo de jingle que eu trago é, olha, Peppa Pig. Quem lembra dessa música? A gente sabe já quando ela vai se iniciar, não é? Sempre lá no mês de outubro, no período do Dia das Crianças, a gente vai ouvir, né? Querida mamãe, querido papai. Eu acredito que vocês saibam de qual é salteado essa música. Ou, quer dizer, jingle, né? Propaganda. É a propaganda de quê, gente? É a propaganda de uma loja de sapatos que vai anunciar seu produto através de um jingle que vai colocar lá na TV. Vai ter, não é, lá as imagens e tudo mais, mas sempre a gente vai ficar atento ao quê? A música, ao jingle, né? Então, Peppa Pig, todo mundo sabe cantar essa música. Já faz anos que esse produto coloca essa música lá no mês de outubro, que é o mês das crianças, para o quê? Para comercializar, para mostrar o seu produto e para atrair. Então, se você observar, olha, é um jingle que usa palavras simples, ele é bem rápido, animado e fácil de aprender. Então é um jingle excelente aí. Esse é exemplo de jingle, uma música que vai fazer propaganda de determinado produto. Agora a gente vai para vinhetas. O que são as vinhetas? A gente pode até confundir um pouco com jingle, só que a diferença é o seguinte: o jingle ele vai fazer a propaganda de um produto. A vinheta ela vai mostrar, ela não vai vender, ela vai mostrar uma marca. Tá? Uma marca, um programa de televisão ou determinada empresa. Ela vai utilizar sons, imagens e textos para identificar, olha o que eu falei, uma marca. Essa marca, né, como exemplo, pode ser emissora de TV ou rádio, canal do YouTuber, entre outros. Então, quando você assiste um canal do YouTuber, por exemplo, ele não tem, no início, antes do YouTuber começar a falar, vai ter uma vinheta, vai ter uma imagem com uma música, para mostrar quem é aquele youtuber. Então, às vezes, quando você escuta aquela música com aquela imagem, você já lembra de que canal é, tá? Quando você observa o slogan de algo, e esse slogan ele vai ter uma música, é uma vinheta. Não tá fazendo propaganda, não. Ele tá mostrando, né? Tá mostrando uma marca, uma emissora, de uma TV, não é? Ou de um youtuber, por exemplo, tá? E aí vamos para exemplos de vinhetas. Olha só, vamos escutar aqui. Essa vinheta vai ser... aqui, mas se eu colocasse só a música, sem a imagem, você já iria o quê? Lembrar, você poderia talvez nem lembrasse de qual marca, não é? De qual produtora seria, nesse caso é a Fox, produtora de filmes, mas você vai lembrar o quê? Eita, eu já assisti um filme que antes de iniciar o filme eu escutei essa música juntamente com essa imagem. porque está mostrando a marca da produtora que produziu aquele filme. Essa é a vinheta do caso da Fox.
Olha essa aqui, bastante conhecida também. No final da vinheta ele colocou o nome, né, da produtora, quem produziu foi a Disney, mas a música da vinheta e a imagem, que é o castelo, você lembra de imediato que vai estar sendo um filme produzido pela Disney. Aí você pode até também falar agora, já assisti filmes, já vi desenhos que antes de iniciar o filme ou o desenho passa essa vinheta, não é? Passa esse pequeno filmezinho, esse pequeno vídeo. Aí vai ser uma vinheta. Vai estar mostrando a produtora, quem produziu o vídeo ou o desenho animado que você está assistindo. Como nós vimos na Fox, né? Lá, o exemplo anterior. Quando você vê o filme que aparece aquele videozinho, aquele slogan, foi a Fox que produziu, nesse caso desse exemplo. Sempre quando a gente vê vídeo, realmente vai aparecer a vinheta da empresa que produziu o filme. Não é só, as vinhetas não estão, como eu falei, não estão só em relação a produtoras de filmes, mas está em emissora de TV, programas de rádio, canal no YouTube, também possuem vinhetas, tá? Agora a gente vai para um conteúdo que nós ainda não vimos, que é o conteúdo da crítica social na música. Primeiro, que é uma crítica e o porquê é chamado de crítica social. Crítica social, não é? O que é que ela vai nos trazer? Qual é o seu objetivo? O que vai ser? Vai ser uma reflexão, ela vai nos fazer refletir através da música sobre problemas que acontecem no mundo, acontecem no nosso dia a dia, no nosso estado, no nosso país. Então, uma crítica social, uma crítica, a gente vai refletir sobre algo, tá? Se é social, é refletir sobre um problema no mundo, na sociedade. E na música, crítica social na música, eu vou utilizar a música como uma forma de expressar, né, essa minha crítica, de fazer com que as pessoas reflitam. Pode ser sobre qualquer conteúdo, sobre qualquer tema. Aí olha só, esse é um pedaço da música da turma da palavra cantada. E o nome da música é Fome Come. Olha só, toda fome é tão carente, come o amor que a gente sente. A fome come eternamente, no passado e no presente. A fome é sempre descontente. Observa só, teve uma crítica? Teve uma reflexão aí? Teve. Sobre qual conteúdo? Fome. Então ela vai dizer, olha, a fome é tão carente, né? É tão triste, que ela come até o amor que a gente sente. Observa, muito acontece quando a gente tá com muita fome, né? Que chega a dar uma dor na barriga. Tem gente que fica o quê? Logo, estressado, né? Se vai o amor e vem o estresse, a gente fica pra baixo, triste. Por quê? Olha a frase, come o amor que a gente sente. Aí diz assim, ó, a fome come eternamente. Por que ela come eternamente? Porque a fome ela vai estar no passado, ela vai estar no presente e também vai estar no futuro. Todo mundo sente fome, certo? E a fome, ela é descontente. Você fica alegre quando está com fome? Não. Por isso que ela é descontente. Veja, essa é a música da palavra cantada, ok? Foi uma crítica social? Foi. Ela nos fez refletir sobre o que é a fome, não é? Também ela nos faz refletir sobre essa questão de pessoas que passam fome. Então essas pessoas estão como? São felizes? Não, elas estão tristes, porque olha a frase, come o amor que a gente sente. Agora imagina, essa pessoa que está passando fome, ela pode ter passado fome no passado, ontem, e pode estar passando no presente, hoje. Também nos fazendo refletir sobre como é que nós comemos, né? Essa questão de, será que eu desperdiço o alimento? Eu coloco aquele prato cheio, depois, quero mais não, aí vai pro lixo, gente. Aí você tem que pensar nisso. Quantas pessoas
reclamando daquilo que tem para comer. Então está nos fazendo o quê? Nos fazendo refletir sobre o que é fome, sobre como nós nos alimentamos e outras pessoas também que não têm o que comer, tá certo? Então isso vai ser a utilidade da música como uma crítica social. Observe, a gente já viu a música sendo utilizada para vinhetas, sendo utilizada para jingle, e agora a gente está vendo a música sendo utilizada para uma crítica social, nos fazendo refletir sobre algo. E aí esse é o exemplo, Fome Come, da turma da Palavra Cantada. E aí eu tenho uma atividade para vocês, tá? Antes, vamos ouvir só um pouquinho da música, dessa parte que a gente colocou. Olha só, eu tirei aqui para vocês verem como é, só para a gente ver o início do vídeo. E a atividade que eu vou passar para vocês é sobre essa música, tá? E a atividade é o seguinte: você vai pesquisar a letra completa dessa música que se chama Fome Come, da Palavra Cantada. Você em seguida vai escrever a letra completa dessa música no desenho que está lá no livro da página 268, em artes, que vai ser umas pessoas com os cartazes, e você vai escrever dentro desses cartazes as letras que compõem, as palavras que compõem essa música. Em seguida você vai pintar esse desenho. E aí tem uma atividade também bem legal para você. Você vai pesquisar no YouTube essa música, Fome Come, Palavra Cantada, e aí ensinando as palmas. Vocês viram que no vídeo eles estavam com o copo? Então o vídeo que você vai pesquisar, Fome Come, Palavra Cantada, palmas, ele vai te ensinar a como cantar essa música utilizando lá o copinho, tá certo? Para dar o som e o ritmo da música. Então é isso, quarto ano. Eu vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e até mais!